Olá pessoal, eu sou o Fred Sauer e esse vídeo é a nossa revisão para a V1 da disciplina de Arquitetura de Redes. É importante ressaltar já desde o início que esse vídeo ele não substitui o estudo tradicional, né? Ou seja, a observação dos tópicos do nosso plano de estudos, da nossa matriz de prova e, naturalmente, o estudo através do livro, né? Do Kurose, que é o livro principal da nossa disciplina, né? A minha recomendação, inclusive, é que vocês peguem esse livro na biblioteca, ou então procurem reservar um tempo para ir até a biblioteca e fazer uma leitura sobre os tópicos da disciplina que estão disponíveis no nosso livro-texto, que é o livro do Kurose, ok? Bom, então, o primeiro assunto para a gente discutir são os tópicos da prova, né? Eu não inventei nada, retirei os tópicos rigorosamente do nosso plano de estudos e fiz a prova, elaborei a prova, distribuindo as questões por esses tópicos, né? Então, o primeiro tópico, ele discute exatamente os dois principais modelos arquiteturais de redes, que são o modelo OSI e o modelo TCP/IP. E uma questão importante uma questão importante dessa discussão é justamente sobre as funções de cada camada, porque os modelos arquiteturais eles são desenvolvidos, eles são desenhados exatamente para que as camadas possam ser substituídas, né? Para que nós possamos evoluir, né? Substituindo módulos dentro dos nossos sistemas operacionais, sem que tenha que ser feita toda uma nova versão, toda uma nova release, né, daquele sistema operacional. Então, eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que o advento do modelo OSI, né, e o TCP/IP, que foram quase que simultâneos, revolucionou toda a parte de informática e desenvolvimento de sistemas e principalmente a integração entre sistemas heterogêneos. Então essa discussão é muito produtiva e nós vamos conduzir ela aqui, assim como conduzimos também na sala de aula. O outro tópico do plano de estudo é de respeito a sockets, né? Os sockets foram uma invenção brilhante do pessoal de Berkeley, que permitiu que processos se comunicassem remotamente, independentemente da distância física entre os computadores envolvidos. Então, as redes de computadores elas passaram a ser viáveis a partir do momento que os sockets foram definidos e construídos, né? Eles foram inicialmente desenvolvidos em linguagem C e hoje nós temos, por exemplo, um livro excelente do Stevens, né, que explica, né, a construção de sockets e tudo mais. Então nós vamos aqui abordar uma parte teórica relativa aos sockets importante para o nosso entendimento das redes de computadores. Um outro assunto dentro desse contexto é a escolha do transporte por tipo de aplicação, porque afinal de contas o transporte ele acontece entre os sockets. Então existem basicamente dois tipos de transporte: o transporte orientado à conexão, o transporte não orientado à conexão. O orientado à conexão é materializado pelo TCP e o não orientado à conexão pelo UDP. Né? Eles são completamente diferentes, atendem a aplicações diferentes e nós precisamos conhecer essas diferenças. O terceiro tópico diz respeito ao DNS, que talvez seja a mais importante das aplicações atuais. Por quê? Porque todo acesso a um socket é feito através do seu endereço IP. E nós usamos nomes para identificar os nossos recursos, né? Os servidores web, servidores de banco de dados, servidores de aplicação, enfim. Então, é importante conhecer o DNS, como ele funciona e também como se configurar o DNS. Então, lógico, como nosso curso não é um curso de redes, né, e sim de sistemas, então eu vou abordar apenas os principais resource records, né? Nós temos 35 ao todo e eu vou discutir com vocês apenas 7 resource records, que são os essenciais para que nós possamos usá-lo com propriedade, ok? Há um outro assunto também, diz respeito às resoluções, que podem ser autoritativas ou não autoritativas, e a relação entre os servidores DNS, que também eu vou mostrar para vocês, que pode ser do tipo recursiva ou iterativa. Então também é tópico importante da nossa discussão. Bom, o próximo tópico de estudo é o serviço web, onde, no que me diz respeito, no que me interessa, a principal questão está no protocolo, a versão do protocolo de transferência de páginas web, né, que pode ser 1.0 ou 1.1. É claro que existem outras versões superiores a 1.1, mas todas elas naturalmente absorvem as características da 1.1,
que é a das conexões persistentes, né? Vamos falar sobre isso. Outro tópico importante é sobre o FTP, no entanto, eu também não vou dar muita relevância para ele, dado que hoje em dia é usual se substituir o FTP na transferência de arquivos pelo próprio HTTP, que também é um protocolo de transferência de arquivos, na verdade, como o próprio nome diz, né? HTTP é Hypertext Transfer Protocol, né? E FTP File Transfer Protocol. Como os dois protocolos fazem a mesma coisa e o HTTP é muito mais interativo, muito mais amigável, de uma maneira geral, as pessoas preferem usar o HTTP para transferência de arquivos, fazer downloads, do que o próprio FTP. Um outro tópico importante e que muito possivelmente nós não teremos tempo de abordar em sala de aula, mas eu estou aqui nessa revisão conforme nós combinamos em sala de aula. Ao invés de fazer uma aula extra num sábado, eu incluir os tópicos importantes, relevantes para fins de prova nessa revisão. Então eles estão aqui dentro da minha revisão e vocês vão poder entender, compreender, mas eu faço questão de deixar bem claro que qualquer dúvida que vocês tenham nesses assuntos devem ser encaminhadas para mim por AVA, para que eu possa esclarecer, detalhar mais, enfim, fazer um esclarecimento de uma maneira bastante completa, ok? E o último tópico que a nossa prova vai abordar vai ser justamente sobre os protocolos de transporte. É claro que a abordagem vai ser muito superficial, muito em cima de conceitos teóricos básicos, porque tanto o TCP quanto o DP são muito mais complexos do que nós vamos apresentar e nós teremos oportunidade dentro do curso de estudá-los a fundo, né? Para a prova, basicamente, a única coisa que eu quero é que vocês saibam quais são as funções de cada um, o que é que diferencia cada um deles e como escolher, né, um protocolo orientado ou não orientado à conexão de acordo com as características da minha aplicação. Esse é o grande objetivo. Bom, então, começando a revisão, primeiro tópico diz respeito aos conceitos fundamentais que foram desenvolvidos no decorrer da especificação do modelo OSI, né, para o desenvolvimento de protocolos. Então, 3 conceitos básicos foram definidos inicialmente. O conceito de serviço, o conceito de protocolo e o conceito de interface, que vocês podem ver no desenho que está aí à frente de vocês. Tá? Então, vamos lá. Começando pelo serviço. O que é um serviço? Serviço é uma funcionalidade prestada por uma camada para a camada superior. Não é por um protocolo, é por uma camada. Então, por exemplo, nós temos na camada de enlace, conforme nós vamos ver mais adiante, a funcionalidade de detectar e eliminar erros que ocorreram no canal de transmissão físico. Bom, se a camada de enlace ela recebe os bits que foram decodificados pela camada física sem absolutamente nenhuma capacidade de detectar erros na reunião desses bits, então a camada de enlace é a primeira camada capaz de receber esses bits, organizá-los em quadros ou frames e calcular um código de verificação de erros, um código de verificação de integridade para poder encontrar qualquer tipo de erro que tenha acontecido nessa decodificação. Se isso ocorrer, a camada de enlace tem a responsabilidade de eliminar todo o quadro corrompido, mesmo que apenas um bit tenha sido interpretado equivocadamente pela camada física. Então, o que acontece? A camada que está superior à camada de enlace, que é a camada de rede, ela não faz esse trabalho, ou seja, ela considera que todos os quadros que estão sendo recebidos, eles estão íntegros. Vocês vão ver nas nossas discussões mais adiante que várias camadas, vários protocolos têm códigos de verificação de integridade. No entanto, esses códigos existem porque os dados podem ser manipulados em camadas superiores à camada de enlace. Né? Por exemplo, a camada de rede, ela fragmenta dados. A camada de transporte, ela segmenta dados. Então é possível que nesse processo de segmentação e remontagem, algum erro tenha ocorrido. E aí a camada de transporte também tem o seu código de verificação de erros. Mas esse código não se presta à identificação de erros que ocorreram na transmissão física. Na transmissão física, apenas a camada de enlace tem a responsabilidade de identificar e eliminar esses erros. Bom, então continuando a explicação, serviço é uma funcionalidade que uma camada entrega para a camada superior. Tá? Mais adiante eu vou mostrar para vocês quais são os serviços de cada camada e vocês vão ver que os serviços eles não se misturam, ou seja, nenhuma camada repete serviços prestados por camadas superiores, tá certo? Ou por outras camadas.
A relação das camadas é sempre com camadas adjacentes a ela, ou seja, a camada N fornece serviço para a camada N mais 1 e a camada N recebe serviço da camada N menos 1. E aí, dentro desse contexto, nós temos um importante elemento que é a interface. O que é a interface? A interface é um ponto abstrato de comunicação entre essas camadas adjacentes. Então, quando nós estamos desenvolvendo um protocolo, escrevendo a especificação de um protocolo de comunicação, nós precisamos definir também as suas interfaces com a camada superior e com a camada inferior. Então, através dessa especificação, nós definimos quais são as mensagens e respostas que são trocadas entre as camadas adjacentes. Então, essa é a definição que nós chamamos de interface. Importante deixar claro que isso é absolutamente abstrato, não existe nenhuma especificidade física correspondente à interface. Por que eu estou ressaltando isso? É a segunda vez que eu falo. Porque agora nós vamos falar de protocolo, tá? Então, o que é protocolo? Protocolo é um conjunto de regras e formatos que permitem a comunicação entre entidades pares. Então, vamos traduzir isso. Primeiro, o que são entidades pares? Entidades pares são protocolos que existem em máquinas que estão remotas entre si, tá certo? Ligadas através de uma rede, ou seja, ligadas através de sockets. No entanto, essas camadas são idênticas. Então, por exemplo, eu tenho um cliente FTP de um lado que se comunica com um servidor FTP do outro. Eu tenho um cliente HTTP de um lado que se comunica com um servidor web do outro. Então, esses são os pares, HTTP com HTTP, FTP com FTP, ok? Então, naturalmente, esses protocolos, eles usam um conjunto de regras, um conjunto de formatos, basicamente uma linguagem de comunicação, nós chamamos isso de protocolo, né, que é traduzido por uma série de mensagens que são trocadas numa abstração de que isso está sendo feito horizontalmente entre os pares. Na prática, isso não acontece de forma horizontal, né? A mensagem é encapsulada, é enviada para a camada adjacente inferior e assim sucessivamente até chegar no meio físico. A mensagem, então, é enviada através da rede, chega no destino, vai sendo desencapsulada até chegar no par. E o par, quando recebe aquela mensagem, se comporta, né, interpreta aquela mensagem como se estivesse ali, digamos, se comunicando diretamente com o seu par. Ok, pessoal? Então, resumindo, serviços são funções oferecidas por uma camada para a sua camada superior. Tá ok? Então a relação é vertical, sempre da camada N-1 para a camada N, da camada N para a camada N mais 1, tá certo? E toda comunicação, ou seja, todo serviço prestado, ele está dentro do mesmo dispositivo, um roteador, um switch ou um computador, tá certo? Ou seja, não é uma comunicação entre entidades pares. Bom, então o que seria agora o protocolo? É um conjunto de regras, como eu falei, que definem, né, formato e significado de mensagens, como se fossem comandos, que são trocados entre as entidades pares. Né? Eu já expliquei para vocês que entidades pares são elementos semelhantes em termos de funcionalidade dentro de uma rede, que estão em máquinas separadas pela rede. Ok? O sentido de comunicação dos protocolos é horizontal, e o ponto de comunicação entre eles é o socket. Né? Existe até uma entidade que nós chamamos de SEP, Connection Endpoint, né, que a exemplo do SAP também é uma definição abstrata, mas que, diferentemente do SAP, é materializada através dos sockets, né, que a gente vai falar sobre eles mais adiante. Então, os protocolos, eles são usados para uma comunicação horizontal, ou seja, entre dispositivos ou computadores diferentes, né, diferentemente do que acontece com os serviços. Ok, o que seria uma pilha de protocolos, que nós vamos ver logo a seguir, né? É um conjunto de, digamos, funcionalidades que são acomodadas em camadas que respeitam uma hierarquia. E todas elas juntas, verticalmente, formam uma arquitetura de protocolos. Essa é a definição correta de arquitetura de protocolos de rede, ok? A interface, conforme eu mostrei no slide anterior, é uma abstração, não é algo fisicamente implementado, tá certo? Seria, então, um ponto abstrato de comunicação entre as camadas adjacentes. Adjacentes no sentido de coladas, né, verticalmente, uma sequencial à outra, ok? E através dessa interface que as camadas adjacentes se comunicam. Para quê? Exatamente para que os serviços possam ser prestados de uma camada inferior para a sua camada adjacente superior, ok? Bom, vamos falar agora sobre o primeiro modelo arquitetural que revolucionou as redes de computadores. Por que revolucionou? Porque foi no bojo, né,
da especificação do modelo OSI, que toda a teoria de serviços, protocolos, interfaces, linguagens formais para especificação de protocolos, os sockets de Berkeley, né, que vieram logo a seguir com o TCP/IP, que é um modelo fortemente baseado nas características do modelo OSI, né, se desenvolveu. Primeiro, importante, rapidamente aqui, explicar para vocês a motivação do modelo OSI. Naquela época, década de 70, os computadores eles eram extremamente proprietários, ou seja, um computador, às vezes, de um mesmo fabricante, não se comunicava com outros computadores do mesmo fabricante. Então era uma coisa assim bizarra. Você tinha lá um computador da IBM que não falava com outro computador da IBM. E isso, naturalmente, era muito ruim para o mercado, porque a entidade, quando ela queria evoluir, queria melhorar o seu poder computacional, inevitavelmente, ao invés de modularizadamente, né, acrescentar essas funcionalidades, acrescentar essas capacidades, ela tinha que substituir o computador inteiro. Então, não aceitando isso, o governo americano, o Departamento de Defesa norte-americano, né, na época os Estados Unidos eram fortemente orientados por uma estratégia militar por causa da Guerra Fria, eles encomendaram para a ISO, que é o órgão internacional de padronização, um modelo genérico que pudesse ser imposto a todos os fabricantes. E assim aconteceu. Surgiu então o nosso modelo OSI da ISO, também chamado de RMOSI, Reference Model of Open Systems Interconnection, ou seja, modelo de referência para interconexão de sistemas abertos. Desculpe, eu falei errado aqui. É Reference Model for Open Systems Interconnection, ou seja, modelo de referência para interconexão de sistemas abertos. E aí, o que se denominou como sistema aberto? Qualquer sistema operacional que fosse construído com base nesse modelo arquitetural. Ok? Então isso mudou, revolucionou completamente o mercado. Os grandes fabricantes da época, que eram IBM, Digital, Boros, foram obrigados a se adequar, a se adaptar, porque o governo americano bateu o martelo que só compraria novos sistemas se eles fossem modulares, se eles fossem, digamos, expansíveis, sem a necessidade de se trocar completamente a plataforma. Bom, então tá aí, Reference Model for Open Systems Interconnection, se eu pegasse a cola não tinha errado, né? Esse modelo é um modelo de 7 camadas, conforme eu vou mostrar mais adiante para vocês, inclusive a funcionalidade de cada camada, nenhuma camada nem a mais nem a menos, ou seja, são 7 camadas fixas, e no caso do modelo OSI, né, todas as camadas são absolutamente necessárias na comunicação. A gente vai ver que no TCP/IP não existe essa hierarquização, essa obrigatoriedade de que a mensagem passe por todas as camadas, certo? Uma coisa interessante é que o modelo OSI foi o primeiro modelo arquitetural computacional onde a definição das camadas do modelo foi feita em cima de funcionalidades. Ou seja, o modelo especifica o que fazer, mas não como fazer. Diferentemente disso, na época, os modelos da IBM, da Digital e tal, especificavam protocolos específicos, proprietários, patenteados pelos fabricantes, que atenderiam às necessidades de comunicação. Então, naturalmente, isso aí é lógico, uma estratégia de garantia de mercado que não é interessante para o consumidor. Então, conforme eu acabei de falar, a especificação de cada camada diz o que fazer e não como fazer. Tá? Então, por exemplo, lá na camada de enlace, conforme eu acabei de explicar, está lá especificado que a camada de enlace ela deve detectar e eliminar erros ocorridos na camada física. Agora, qual protocolo vai fazer isso? Não importa. Por exemplo, no TCP/IP, a camada que faz isso é a subcamada MAC, né, do modelo Ethernet, do protocolo Ethernet. Então, ela elimina. Agora, no Wi-Fi, nós temos o correspondente que também faz a mesma coisa. Tá certo? Bom, agora, modelo OSI maravilhoso, sensacional. Tô aí ensinando para vocês, né? Quer dizer, quase 40 anos depois do seu lançamento e tudo mais, mas ele nunca foi implementado. E por que ele nunca foi implementado? Porque o modelo, o tamanho do modelo acabou ficando muito grande, muito pesado, extremamente complexo, ou seja, os pesquisadores, os acadêmicos não conseguiram desenvolver protocolos capazes de implementar, oferecer todas as funcionalidades previstas nas especificações, tá ok? No entanto, como eu disse a vocês, toda uma teoria foi lançada no bojo do modelo OSI. Isso foi muito positivo, porque permitiu, por exemplo, que o TCP/IP, que é muito mais simples, muito mais leve, com muito menos
funcionalidades disponíveis, ele pudesse ser materializado e ser, digamos, popularizado através do Unix, né, que foi a primeira implementação do TCP/IP. Né? Depois surgiram a Microsoft implementando modelos baseados em TCP/IP, depois a Apple, e todos os grandes desenvolvedores passaram a usar o TCP/IP e hoje é unanimidade no mundo, apesar de existirem outras arquiteturas, tá certo? Bom, então essa teoria toda surgiu com o modelo RMOS, é por isso que a gente estuda o modelo OSI, os concursos cobram o modelo OSI, e você precisa conhecer esse modelinho aqui. Modelo OSI, modelo de 7 camadas, né, numeradas de 1 a 7, começando da camada física, certo? Física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação, aplicação. Ah, professor, vai cair na prova? Claro que vai cair na prova. Por quê? Porque tudo que é concurso cobra isso. Lógico que eu tenho lá meus macetes, né? Então vocês vão decorar a palavra mágica FERTSA, tá? Então o que é FERTSA? Tá lá, física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Vocês precisam conhecer essa ordem, né? E logo a seguir nós vamos discutir as funcionalidades de cada uma dessas camadas. Bom, então esse slide aqui, ele mostra exaustivamente, detalhadamente, quais são as funcionalidades de cada camada, tá certo? Então eu espero que vocês deem uma lida nisso com calma, procurem interpretar, procurem memorizar até, né, as funções de cada camada, mas eu fiz aqui um pequeno resumo do que é essencial, né? Então o que é essencial para a minha interpretação aqui, para o meu conceito? Então, esse resumo que eu fiz para vocês, ele tem o que eu considero que é absolutamente essencial, que esteja memorizado para que vocês possam fazer concursos, para que vocês possam, no desenvolvimento mesmo de protocolos, ter pelo menos uma decisão, uma avaliação básica, né, inicial, sem a necessidade de consultar livros ou especificações ou qualquer coisa. Então, tá nessa tabela aí. Camada física, como eu já falei, é apenas a tarefa, a função de codificar e decodificar os bits, ou seja, a camada física recebe da camada de enlace os bits no formato lógico, zeros e uns, e ela codifica esses bits, criando pulsos elétricos, criando ondas eletromagnéticas, pulsos de luz, enfim, que possam ser interpretados no outro elemento distante, né, através da rede, como zeros e uns, que são entregues para a camada de enlace unitariamente, ou seja, zeros e uns sem nenhum significado conjunto, digamos assim. A camada de enlace, por sua vez, ela recebe esses bits e organiza em quadros, né? E organiza em quadros. Então, esses quadros, eles são usados, claro, nessa comunicação através das redes, com um formato compatível com o método de acesso de cada rede. Então, a responsabilidade, por exemplo, pela detecção, como eu já falei, e eliminação dos erros ocorridos na camada física é da camada de enlace de dados, ou link em inglês, como está no slide. Como está escrito aqui, transmissão confiável de quadros, ok? Outra funcionalidade da camada de enlace é o endereçamento físico, que é o endereço MAC, que todo mundo certamente já deve ter pelo menos ouvido falar. É o endereço de uma placa de comunicação em rede. Camada superior, a camada de rede, tem como principal funcionalidade o roteamento, ou seja, a escolha dos caminhos pelos quais os pacotes vão passar através de uma rede, né, os vários roteadores. Além disso, também tem a função de endereçamento lógico, que é o endereço IP, e algum tipo de controle de tráfego, que de uma maneira geral é feito, pelo menos no TCP/IP, na internet, que é o que nós conhecemos melhor, né, através do puro e simples descarte, né, de pacotes que chegam atrasados, ou seja, que chegam quando os buffers já estão cheios. Essa é a única maneira de controle de tráfego que a camada de rede executa. A próxima camada, a camada de transporte, a camada 4, né, L4, L de layer, né, é responsável pela confiabilidade da transmissão e a eventual segmentação de dados. Eu estou falando eventual porque no transporte ele pode ser confiável ou não confiável. E se ele for não confiável, o protocolo usado é o UDP, que não tem a capacidade de segmentar dados, conforme nós vamos ver mais adiante. Bom, a camada de seção, próxima camada, a camada 5, é responsável por garantir que o diálogo
entre os nós da rede ocorra de uma forma sincronizada, ou seja, existe um controle de mensagens que estão sendo aguardadas, que estão sendo esperadas, para evitar qualquer tipo de confusão nessa comunicação. Imagina, por exemplo, uma aplicação de login e senha. Né? Se você manda o login, a primeira coisa que a máquina faz quando recebe o login é verificar se aquele usuário existe. Mas ele não pode responder aquilo para o cliente, porque eu posso estar facilitando a vida de um hacker. Então, naturalmente, a máquina servidora, ela vai receber o login e a senha, tá certo? Para fazer a verificação nos seus bancos de dados, nos seus arquivos de segurança, para permitir ou não o acesso. Eu estou só dando um exemplo, né? Então, a camada de sessão tem essa função, que é basicamente apenas garantir a existência, né, das sessões de forma organizada e controlada, entre dois nós distantes na rede. Camada de apresentação é mais fácil de todas. Criptografia, codificação e compressão de dados. Quando eu estou falando criptografia, transformação dos dados legíveis para um formato legível. Codificação, eu estou falando em transformação de caracteres em bits, ou seja, a camada de aplicação que está acima dela recebe as mensagens do usuário no formato de caracteres, ASCII, e logo a seguir a camada de apresentação converte esses caracteres em bits, de acordo, por exemplo, com o código ASCII. Existem outros códigos também, BCDIC e vários outros, o próprio ASCII estendido, enfim. Então, a camada de apresentação é responsável pelo que nós chamamos de codificação dos bits. E a camada de aplicação, a última camada, ela apenas fornece uma interface para o usuário, permitindo que o usuário acesse o sistema operacional e use as funcionalidades, os serviços oferecidos por esse sistema operacional. Ok, pessoal? Então, aqui nós vamos falar sobre isso mais adiante, mas só um adiantamento de algo que é muito importante, é bastante cobrado aí nos nossos concursos, provas, etc., é que atualmente, com o TCP/IP, todas essas funcionalidades das camadas de sessão, apresentação e aplicação, elas devem estar embutidas na aplicação TCP/IP. Não quer dizer que as funcionalidades de apresentação e sessão não fazem parte do TCP/IP. Fazem parte do TCP/IP. No entanto, essas funcionalidades todas agora estão incluídas dentro do bojo, do contexto da aplicação que é desenvolvida por vocês. Ok, pessoal? Bom, vamos seguir aqui no nosso plano de estudo. Nós temos os dois principais modelos arquiteturais, não são os únicos, né? Mas os dois principais modelos arquiteturais de redes que nós temos atualmente. O modelo OSI e o modelo TCP/IP, que também é conhecido como arquitetura internet. E aí uma curiosidade que eu disse em sala de aula e repito sempre que me lembro, que internet é uma corruptela, a internet é um apelido, né? A gente hoje fala, estou na internet, estou conectado à internet, eu uso a internet para poder fazer negócios. Internet, na verdade, é uma corruptela da frase Internetworking Net, ou seja, rede de interconexão de redes. Tá certo? Então a internet nada mais é do que uma grande rede de roteadores, né, que trabalham lá no nível 3, fazendo roteamento dos pacotes, de forma a permitir que sistemas operacionais que estão separados fisicamente através de localidades geográficas distintas possam se comunicar usando os sockets, né, que são previstos na arquitetura TCP/IP, tá ok? E os protocolos de físicos e de enlace que estão no contexto dos equipamentos de rede. Tá ok, pessoal? Bom, então, continuando, nós temos aqui o modelo FERTSA, né? O modelo OSI, modelo de 7 camadas, bonitinho, e nós temos aqui uma comparação com o modelo TCP/IP. Então, nós podemos ver graficamente, né, que nós temos, por exemplo, no modelo OSI, as camadas física e de enlace representadas por uma única camada, que é chamada eventualmente de acesso à rede, Network Access, né, nos livros, e eventualmente de intra-rede, tá certo? Ou intranet em inglês, né? Isso aí varia de autor para autor. O livro do Stalins, né, que foi o livro que definiu o modelo TCP/IP, né, foi o precursor de toda essa discussão. Ele chama de Network Access. Eu sou mais acadêmico, eu gosto de usar as coisas originais, tá certo? Então eu botei aqui no desenho lá do livro do
do Kurose, né, que é esse que está aí na tela, que nós estamos usando, entre parênteses, acesso à rede, porque é uma das maneiras, é a forma original que essa camada ela foi especificada. A camada de rede ela é chamada de interrede, ou seja, internet, camada internet, a verdade é essa, ou seja, camada de interconexão de redes. A camada de transporte da arquitetura internet é bem mais simples do que a camada de transporte do modelo OSI, só por curiosidade. A camada de transporte do modelo OSI previa a existência de 5 modelos de transporte diferentes, de TP0 a TP4, TP0, TP1, TP2, TP3, TP4, de acordo com a qualidade do meio físico. E a camada de transporte da arquitetura internet não tem nada a ver com o meio físico. Ela está preocupada com a aplicação. Se a aplicação exige confiabilidade, usa-se TCP. Se a aplicação não exige confiabilidade, usa o UDP e ponto. Tá certo isso? Ou seja, o TCP/IP é muito mais simples, muito mais objetivo, muito mais prático. E é exatamente por isso que ele está aí há quase 40 anos, fazendo grande sucesso. E eu honestamente acredito que eu vou morrer e eu vou continuar vendo o TCP/IP sendo ainda a arquitetura de protocolos mais usada no mundo, tá certo? Bom, já tinha adiantado no slide anterior, tá todo mundo vendo aí, a camada de aplicação do modelo TCP/IP, ela corresponde, então, às três últimas camadas do modelo OSI, seção, apresentação e aplicação. O que significa dizer que as funcionalidades de seção, apresentação e aplicação estão na camada de aplicação do modelo TCP/IP, assim como as funcionalidades de camada física e camada de enlace estão embutidas na camada intra-rede, na camada de acesso à rede do TCP/IP. Ok, pessoal? Bom, agora vamos discutir um pouco mais detalhadamente a camada de transporte do modelo TCP/IP. Tá certo? O modelo OSI, deixamos de lado agora, ele é interessante apenas para comparações e tudo mais, as definições de serviço, protocolo e interface. Agora, a arquitetura TCP/IP não, ela tem que ser dissecada porque é o que nós usamos hoje em dia. Então, conforme eu já tinha adiantado, nós temos basicamente 2 protocolos de transporte apenas, claro que existe mais um, né? Tem o SCTP também, mas ele não está dentro do nosso plano de ensino, é um protocolo relativamente recente, ainda precisa amadurecer e tudo mais, então, por enquanto, ele não é apresentado nesse nosso contexto. Mas o TCP e o UDP já são velhos conhecidos nossos, então nós precisamos discuti-lo. O primeiro é o TCP, o serviço TCP, que é um serviço com confiabilidade. O que significa confiabilidade? Significa que o TCP ele vai se ocupar de garantir para a aplicação, que é quem está acima dele, que todas as mensagens que estão sendo entregues, elas efetivamente vão ser recebidas pela camada de aplicação. Ou seja, se por um acaso qualquer mensagem for corrompida, for descartada no caminho ou até no momento de chegada, lá no destino final, o TCP vai se ocupar da recuperação, ou seja, pedir a retransmissão desse segmento perdido. Então o TCP é um serviço confiável. O outro serviço é o UDP, que é o não confiável. Então, por exemplo, se você não precisa garantir que todos os segmentos estejam presentes, tá certo? E ordenados, você usa o UDP. Então, por exemplo, as comunicações de voz. Comunicações de voz, elas já são originalmente, historicamente, ruidosas. Né? O nosso próprio cérebro ele completa lacunas, ele interpreta palavras que as pessoas falam pela metade, né? Conseguem compreender o que está sendo dito, enfim. Então, transmissão de voz, transmissão de música e tudo mais, não tem a necessidade de ser confiável, porque no momento que o TCP ele interrompe a transmissão para fazer a recuperação, às vezes de um pedacinho, um pixel de cor apenas, que foi perdido, eu provoco latência, ou seja, eu provoco lag. A tua aplicação vai parar e vai esperar o TCP recuperar aquela mensagem para poder continuar a reproduzir o teu vídeo, ou o teu áudio, ou até mesmo a tua comunicação telefônica. Então existem serviços que demandam TCP e serviços que demandam UDP. Óbvio que isso vai ser cobrado em prova, então é importante vocês entenderem isso. Primeiro vamos ver aqui o TCP. O TCP, então, é um serviço orientado à conexão. O que significa orientado à conexão? Significa que, apesar da rede internet, da rede IP, não ter conexões, ou seja, os pacotes poderem seguir caminhos completamente diferentes na sua trajetória entre uma origem e um destino, tá certo? O TCP ele vai receber todos esses pacotes que chegaram de caminhos diferentes e vai ordenar esses pacotes, vai verificar se tem algum
faltando e vai pedir a sua retransmissão. Tá certo isso? Isso é o que nós chamamos de confiabilidade, isso é o que nós chamamos de orientação à conexão. Certo? Então, exatamente, para que isso seja possível, existe um procedimento explícito de conexão, que é baseado no Three-Way Handshake, que nós vamos aprender numa próxima aula, né? Não vai ser cobrado nessa prova, tá? Que é um processo de comunicação em 3 vias, em que o cliente manda um pedido de sincronização com um servidor, o servidor responde com um reconhecimento e a sua sincronização, tá ok? Porque, afinal de contas, essa conexão ela é full duplex, ela é bidirecional, tá ok? E aí o cliente manda um reconhecimento do pedido de sincronização que foi enviado pelo servidor. E aí a conexão está estabelecida e a comunicação pode ser confiável, conforme nós já explicamos, certo? Já adiantei o tópico, o serviço TCP, ele é considerado confiável porque ele garante que a mensagem ela só é entregue para a aplicação se todos os seus pedacinhos estiverem presentes. Ela, sob hipótese nenhuma, vai permitir que um trecho da comunicação seja entregue à aplicação parcialmente perfeito e algo corrompido, ok? Outra funcionalidade que o TCP fornece é o controle de fluxo. Nós vamos aprender isso também em aulas posteriores. O que seria controle de fluxo? Seria um mecanismo baseado em janelas que tem tamanhos pré-definidos. Claro que esses tamanhos são dinâmicos, eles aumentam ou diminuem de acordo com a qualidade da rede, certo? E com isso, digamos, o controle do congestionamento nas redes, ele é, na verdade, feito por quem? Pelo cliente e pelo servidor. Quando a rede está congestionada, o TCP naturalmente começa a encontrar muitos erros. E aí o que o TCP faz? Ele reduz o tamanho da janela de transmissão. E aí você desafoga a rede, reduz a quantidade de pacotes perdidos. Naturalmente, é claro que com isso o fluxo vai se tornar mais lento, né? Então a tua taxa de transmissão vai reduzir, vai diminuir. Todo mundo aqui já fez um download e ficou observando a taxa. E verifica que a taxa fica dinâmica, ela fica subindo e descendo. Por que isso acontece? Por causa das janelas do TCP, tá certo? Que flutuam, que variam de tamanho de acordo com a qualidade da sua rede. Quando você está vendo a taxa de transmissão subindo, é que a rede está confortável, a janela está aumentando. Quando você vê a tua taxa de transmissão diminuindo, é que a rede está congestionada e aí a janela de transmissão se reduz, ok? Então, controle de congestionamento, acabei de falar, explicar. Tá certo? Agora, isso é muito importante para vocês avaliarem e responderem as questões da prova, tá? O que acontece? O TCP, para que ele seja capaz de garantir confiabilidade, ou seja, garantir, por exemplo, que todos os pixels de uma tela que é inteiramente de uma única cor estejam presentes, ele tem que interromper a transmissão, pedir a retransmissão daquele único pixel que foi perdido, provocando o quê? Uma latência. Então, o TCP ele não garante temporização, não garante intervalos de tempo máximos entre a saída do pacote da origem e chegada no destino, e muito menos de banda mínima, por causa do mecanismo de janelas. Tá certo? Então, o que vai acontecer é que o TCP ele vai ajustar a sua transmissão à rede. Então, não há como garantir para uma aplicação banda mínima. Tá? Então, vamos nos questionar, será que o TCP ele é um protocolo adequado para VoIP? Será que ele é um protocolo adequado para streaming de música ou de voz ou até mesmo de vídeo? Claro que não é. Apesar de que várias aplicações de streaming usam o TCP, tá certo? Normalmente, é claro, aquelas que têm uma bufferização inteligente e fazem um processo onde essa latência entre a saída das mensagens do cliente e a chegada no servidor, ela é praticamente imperceptível para o servidor, tá? Mas não vamos entrar nessa discussão aqui no nosso curso, ok? Bom, agora o serviço UDP, o serviço não confiável, o serviço não orientado à conexão, ele é desenvolvido exatamente para aplicações que não demandam a confiabilidade. Gente, o pixel branco no meio de uma tela verde não vai ser visto por nós, porque, por exemplo, numa transmissão em HD, nós temos 30 quadros por segundo. É absolutamente imperceptível para os nossos olhos um pixel ou dezenas de pixels numa única tela que estão de cor destoante. O nosso cérebro ele completa aquilo, ele faz a gente entender que aquela tela é verde e acabou. Então não tem necessidade, tá certo? Então, naturalmente, o serviço UDP ele tem a sua utilidade. Ele é não orientado à conexão, não há three-way handshake, não há definição de janela, não há definição de temporização, nem nada disso. Agora,
ele é não confiável. Ou seja, qualquer mensagem que seja perdida, qualquer pedacinho de mensagem que seja perdido, simplesmente não é percebido pelo UDP. Então agora eu vou convidar vocês à mesma reflexão. Será que o serviço UDP ele é adequado, por exemplo, para transporte de e-mail? Será que ele é adequado para transporte das mensagens de WhatsApp? Tá certo? Por quê? Porque talvez um sim possa virar não. A ausência de um único caractere, como por exemplo uma vírgula, muda completamente o sentido de uma frase. Pensem na frase, por exemplo, não tenha piedade. Para nós parece o quê? Uma agressão. Não tenha piedade, bata, mate, etc. Agora bota uma vírgula depois de não. Não, vírgula, tenha piedade. Né? Muda completamente o sentido da frase. Então eu não posso prescindir de um único caractere na transmissão de uma mensagem, como e-mail, como FTP, como download, enfim, transmissão de arquivo e tudo mais. Tá certo? Então, nesses casos, o UDP não é adequado, tá certo? Bom, então, acabei de explicar de uma forma até lúdica, né? O UDP não oferece conexões, confiabilidade, não tem controle de fluxo, não tem controle de congestionamento, ou seja, o UDP vai mandando as mensagens e elas vão sendo perdidas na rede e ok, tá certo? Vai perdendo, a coisa vai seguindo, são pixels que vão virar pontos brancos na tua tela, por exemplo, tá certo? Agora, é claro que a não existência das janelas e das conexões e tudo mais vai garantir uma latência muito menor na comunicação, tá ok? Então, basicamente, serviço UDP e TCP são serviços antagônicos, tá certo? Não há opção, não é uma coisa que você diz, tanto faz, pode usar TCP ou UDP, não. É algo que a sua decisão ela tem que ser técnica, tá? Bom, então aqui nós temos alguns requisitos, né, de qualidade de serviço, por exemplo, a transferência de arquivos não admite perda e a vazão ela é elástica, ou seja, você pode ter um tráfego num determinado momento de alguns kbits por segundo e no momento seguinte de gigabits por segundo. Isso é absolutamente transparente para o usuário final, porque naturalmente o que ele quer é o arquivo completo lá na pastinha de download dele. Tá certo? Não é absolutamente sensível ao tempo. Não, o tempo não importa. O que importa é que você faça o download e o arquivo esteja absolutamente completo dentro da sua pasta de destino. Ok? Assim também funciona com e-mail e assim também com a navegação web. Eu vejo muito aluno errando isso. Como a web ela é aparentemente interativa e você não se detém a muitos detalhes de uma página web e tudo, tem a percepção, tem uma impressão equivocada que a navegação web é feita em UDP. Não, ela é feita em TCP exclusivamente, inclusive. Agora, áudio e vídeo em tempo real, áudio e vídeo armazenado, jogos interativos, tá certo? Eles são tolerantes à perda, tá? É claro que, por exemplo, no caso dos jogos, eu estou falando da parte visual do jogo, né? Todo aquele tráfego de informações sobre pontuação, quantidade de munição, vida e tal, isso daí é num fluxo separado, isso é feito em TCP porque não pode ter erro. Agora, a mídia em si é totalmente, digamos, adaptável a uma transmissão sem confiabilidade. Aqui temos alguns exemplos práticos, né? O SMTP, que vamos falar sobre ele mais adiante, né? É Simple Mail Transfer Protocol, protocolo simples para transferência de correio eletrônico. Ele é feito exclusivamente em cima de TCP. Telnet, que é um protocolo de acesso remoto, também em TCP. A navegação web, que é o HTTP, feito em TCP. O FTP, transferência de arquivos, também em TCP. O HTTP, quando ele está sendo usado com aplicações de vídeo, por exemplo, embutidas, aplicações multimídia, conforme eu já tinha falado dos jogos, ele usa hibridamente o TCP e o UDP, de acordo com a característica do teu tráfego, tá? E nós observamos, por exemplo, no YouTube, quando você faz a captura do YouTube, que essa transmissão está sendo feita em TCP, mas é um algoritmo próprio que o YouTube usa, onde ele demora um tempo entre você clicar no início da aplicação e ela efetivamente começar a ser reproduzida, tá certo? Então, eles tentam buscar uma qualidade melhor, impressionar mais o usuário, o cliente usando o TCP, mas às vezes a transmissão no YouTube, principalmente em redes mais lentas, fica insuportável. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes.
tá certo? Agora você vê outras aplicações como Netflix e tudo mais, mesmo em redes ruins, em acesso ruins, ela é extremamente confortável, extremamente, digamos, adequada e agradável para quem está assistindo, né? E o serviço de telefonia, o VoIP, né, que é aqui representado pelo SIP, Session Initiation Protocol, que é o principal protocolo de VoIP, também existe um outro protocolo, o H323, tem outros também, né? O Skype é uma aplicação de VoIP. Esses caras usam todos o DP para comunicação de voz, tá? É claro que também lá no Skype você tem uma parte lá que você autentica, digita teu login, tua senha, isso daí é transmitido em TCP, tá? Mas em questões de concurso, quando eles perguntarem sobre os protocolos, as respostas elas são exclusivas, tá? Não se confundem. Bom, próximo tópico aqui da nossa revisão são os fabulosos sockets de Berkeley, né? Então, como eu disse a vocês, os sockets foram a materialização da ideia da rede não conectada, da rede internet que não tem conexões, que não é orientada à conexão, chamada em inglês de connectionless, né? É uma rede sem conexões, mas que eventualmente suporta um tráfego confiável com o uso do protocolo TCP. Então, tudo isso foi possível a partir do advento dos sockets. Então, vamos discutir aqui. O que são os sockets? Primeiro, vamos ver essa figura aqui que vocês têm aí no material didático de vocês. O que é um socket, né? O socket é o elemento intermediário entre um processo específico que está sendo executado, né, dentro de uma máquina ou dispositivo, tá certo? E o outro processo que está no outro dispositivo. Então, por exemplo, imaginemos aqui uma comunicação cliente-servidor. Tá? Então, eu tenho aqui no meu cliente, por exemplo, um browser em execução que vai usar um socket, vai ser um número IP com uma porta alta, tá? E eu tenho um socket que está criado lá no servidor web, que vai ter o endereço IP do servidor web e a porta 80, que é o número padronizado para o serviço HTTP. Então, os sockets eles estão diretamente relacionados aos processos. Existe uma paridade 1 para 1 entre processos e sockets, tá? Então, a referência de cada processo é o seu socket. Tá ok? Fiz várias vezes em sala de aula lá o comando netstat -an para vocês e mostrei os vários sockets, TCP e UDP, né, que são estabelecidos e a correspondência dele aos processos. Quando eu dava lá Ctrl+Alt+Del, entrava no gerenciador de tarefas e tudo mais, Task Manager, e mostrava para vocês quais eram os processos, né, as aplicações que estavam sendo executadas e quais eram os sockets que eram usados por cada um desses processos. Tá? Então, o conceito de socket é muito importante. E ele é a referência, quer dizer, o processo origem, quando ele vai enviar uma mensagem para um processo servidor, a referência dele é o socket daquele processo. Ou seja, o endereço IP e o número da porta da aplicação de destino que eu quero acessar. Então, eu posso ter vários servidores no mesmo hardware, né? Eu posso ter um servidor FTP, um servidor web, um servidor SSH, né, que é a porta 22, um servidor Telnet, que é a porta 23. Eu posso ter todos eles num único hardware. Por quê? Porque cada processo desses na máquina servidora vai usar um socket diferente, vai usar um número de porta diferente, ok? Bom, então o socket, acabei de explicar, é a referência de comunicação entre esses elementos. Então, a minha aplicação que está lá em cima, ela requisita um serviço para a camada de transporte, que é o serviço confiável ou não, se for confiável através do TCP, se for não confiável através do UDP, e aí essa camada ela vai usar os sockets para fazer isso. Ah, só um detalhe, os sockets também existem no UDP, tá? Não só com TCP. A figura sugere, né, que é só o TCP, mas não, os sockets também são usados com o UDP. O que eu não tenho é conexão, mas os sockets continuam existindo, tanto para o TCP quanto para o UDP, ok? Bom, então o que é o socket? É uma combinação entre o IP e uma porta, né? Esse par IP-porta materializa o socket, certo? E os processos se comunicam numa rede através da referência, que é o socket, ok? E cada socket corresponde a um processo de execução em cada máquina ou dispositivo, tá? É uma correspondência biunívoca entre o socket e cada processo, ok? Bom, vamos agora para o próximo tópico, camada de transporte, que são os elementos TCP e UDP, que materializam, respectivamente, o transporte confiável e o transporte não confiável.
respectivamente, transporte orientado à conexão e o transporte não orientado à conexão. Ok? Então vamos ver cada um deles. Primeiro, o TCP, Transmission Control Protocol, né? O protocolo TCP, ele é um protocolo que garante a existência de um controle de fluxo fim a fim. O que significa fim a fim? Ou seja, qualquer congestionamento em qualquer um nó intermediário na internet, entre a origem e destino, tá certo? Vai provocar uma redução da taxa de transmissão. Então, o que acontece, né? Para os nós de origem e destino, cliente, servidor, por exemplo, tá? Existe uma total e completa abstração da rede. É como se as máquinas estivessem diretamente conectadas. Se a rede congestiona, não interessa o local onde ela congestiona, é papel do TCP reduzir a taxa de transmissão. Já expliquei como faz isso. O TCP reduz a taxa de transmissão reduzindo o tamanho da sua janela. Tá ok? Bom, então, um outro papel importante do TCP é a segmentação e remontagem dos dados. Isso aqui é muito importante, muitíssimo importante. Por quê? Porque quando a internet foi criada, o princípio básico da internet foi justamente a capacidade de pulverizar as informações através da rede, ou seja, permitir que uma mensagem grande fosse quebrada em pedaços bem pequenininhos, eles são bem pequenininhos mesmo, né? O tamanho máximo dos pacotes da internet é exatamente 1.500 bytes, então imagina que você fez um e-mail que tem um anexo de 10 mega e transmite isso através da rede. Faz a conta e vê quantos pedacinhos, quantos segmentos de dados de 1.500 bytes são criados, tá certo? E aí o que acontece? Quando a sua interface joga esses pedacinhos, esses segmentos na rede, os segmentos eles têm liberdade, através dos roteadores, de seguir caminhos diferentes entre a origem e destino. Então, segmentos, né, da tua mensagem podem estar sendo enviados, no caso, no formato de pacotes, eu vou falar sobre isso mais adiante, né, os segmentos são encapsulados na camada de rede virando pacotes. Cada segmento vira um pacote, tá certo? Relação 1 para 1, ok? E aí, quando esse pacote bate no roteador, ele pode, por exemplo, mandar um pacote por uma rota que passa pela Europa, enquanto outro pacote da mesma mensagem vai para uma rota que passa pela Ásia ou pela África. Tá certo isso? Isso daí para a internet é absolutamente normal. Tá claro? Depende naturalmente da qualidade da rede, do estado de congestionamento da rede naquele momento. Então, essa tarefa, essa funcionalidade de segmentação e remontagem, é uma funcionalidade que só existe no TCP. O UDP não suporta segmentação e remontagem de dados. E aí é importante, porque vocês já começam a entender o que eu quis dizer, por exemplo, com latência, que o TCP provoca muita latência. Então você só deve usar o TCP em aplicações que suportem a latência, que suportem o lag, suportem o atraso. Não é razoável você fazer uma comunicação VoIP usando o TCP. Porque senão a menina vai perguntar do lado, amor, você me ama? E o cara vai levar 10 minutos para responder. Vai perder a namorada. Tá certo isso, pessoal? Então, eu preciso ser razoável na hora de adotar os protocolos de comunicação. Próxima função da camada de TCP é o controle de congestionamento. Eu já expliquei exaustivamente. Isso é feito através do mecanismo de janelas, fazendo com que a janela de transmissão, ou seja, a quantidade de segmentos que é enviado a cada transmissão, aumente ou diminua de acordo com o feedback da rede, ou seja, de acordo com o número de pacotes que foram perdidos na transmissão anterior. Nós vamos ver isso numa aula futura, quando a gente falar do TCP detalhadamente. Ok? Outra funcionalidade do TCP é o seguinte: eu falei para vocês, agora alguns minutos atrás, que a função de detectar e eliminar erros na transmissão da rede é a da camada de enlace. E continua sendo, não vou mudar isso. Acontece que o TCP, ele segmenta e remonta dados. E podem acontecer bugs, podem acontecer erros. E nesse processo de segmentação e remontagem, acontecer algum tipo de erro. E esses erros que estão no nível de transporte devem ser verificados no nível de transporte. E exatamente para isso, o cabeçalho do TCP, ele tem um checksum de 16 bits, né, que é contabilizado, que é calculado exatamente para permitir a verificação de um eventual erro que tenha acontecido na transmissão. Ok, pessoal? Então nós vamos mostrar isso, vamos falar sobre isso mais adiante, tá ok? Então, verificação. Assim, outra função é a seguinte, lembra? Eu falei para vocês, os segmentos são pedacinhos da mensagem da aplicação. Como é que eu faço
para colocar em ordem esses segmentos que são enviados através da rede internet por caminhos diferentes. Cada segmento recebe um número de ordem, um número sequencial. Nós vamos ver como isso funciona mais adiante. E esse número sequencial ele é usado para a remontagem da mensagem da aplicação, ou seja, os segmentos eles são colocados na sua ordem original, ok? Esse reordenamento então é feito por essa numeração, tá certo? E através desses números, dessa numeração sequencial, eu consigo detectar que eventualmente um segmento foi perdido. Um segmento que tenha sido perdido, necessariamente, então, é recuperado pelo TCP, com todo o atraso que isso provoca. Existe uma mensagem de pedido de retransmissão, que é enviada para o origem vai lá no seu buffer, pega o segmento que foi transmitido anteriormente e retransmite ele para o seu destino. Vou mostrar isso para vocês em sala com Wireshark, que isso acontece muito frequentemente na internet. A internet hoje é uma rede extremamente sobrecarregada, né, em função do seu sucesso, em função da sua utilidade, e naturalmente isso implica em congestionamentos eventuais, ok? Bom, isso aqui é uma outra coisa muito importante, tá? Existem poucas funcionalidades que são compartilhadas entre a camada, entre o TCP e o UDP, tá certo? Então, na verdade, são só duas, tá? A multiplexação de conexões de rede, ou seja, como eu acabei de explicar, é o que possibilita que eu tenha vários processos, várias aplicações rodando simultaneamente num único hardware, que usa uma única conexão de rede, tem um único IP, tá certo? Mas eu consigo ter vários processos sendo executados simultaneamente, porque cada um vai usar uma porta diferente, ou seja, cada um vai ter um socket diferente. Tá? A existência de vários sockets no mesmo IP com portas diferentes é o que caracteriza a multiplexação. Cada um desses sockets pode receber mensagens completamente diferentes e o hardware ele vai administrar isso na camada de transporte. Tá, ok? Então eu posso ter no mesmo hardware um servidor FTP, um servidor Telnet, um servidor SSH, conforme eu já exemplifiquei, tá certo? Mas também eu posso ter um servidor de tempo que usa o UDP. Essa função de multiplexação também é executada pelo UDP, tá ok? Então eu tenho um servidor de horário. O servidor de horário não é TCP, ele é UDP. Outro exemplo, DNS. Mais um exemplo, DHCP, que todo mundo já ouviu falar, né? Que é o serviço de concessão de endereço IP numa rede. Todo mundo que tem Wi-Fi em casa usa o DHCP. Tá certo? E esse serviço DHCP, ele é fornecido em UDP e não em TCP. Então, a funcionalidade de multiplexação e demultiplexação é feita tanto pelo TCP quanto pelo UDP. Okay? Bom, vamos agora então ver o UDP, que é o protocolo não confiável, protocolo simples, protocolo absolutamente, digamos, primitivo, que basicamente apenas tem a funcionalidade de permitir a criação de um socket, o envio de mensagens que são absolutamente individuais. Agora, lembrando bem, o UDP não suporta segmentação. Então, se qualquer mensagem a ser enviada for maior do que 1.500 bytes, o UDP não pode ser utilizado. Tem que ser o TCP. Ficou claro isso? Isso acontece, por exemplo, com o DNS, que eu vou explicar mais adiante. Bom, então o UDP, perdão. Quais são os serviços fornecidos? Serviço de transferência de dados não confiável, certo? Ou seja, não há conexões, não há numeração, não há reordenamento, nada disso. Cada mensagem individual, não correlacionada com as outras, certo? A multiplexação e demultiplexação também é uma funcionalidade que existe no TCP e que é compartilhada. O UDP também faz a multiplexação e demultiplexação, porque afinal de contas precisa disso para operacionalizar os sockets. Detecção de erro de checksum é a segunda funcionalidade compartilhada entre TCP e UDP, ou seja, o mesmo mecanismo de verificação de erros do UDP do TCP, perdão, também existe no UDP, tá certo? Um procedimento basicamente para verificar se na camada de transporte ocorreu algum bug, alguma situação que possa ter corrompido a mensagem transmitida. Certo? Ele é não orientado à conexão, então ele não tem controle de congestionamento, não tem controle de fluxo. As minhas transmissões de TCP, se estiverem congestionando a rede, elas vão continuar congestionando até que a aplicação estoure lá um timeout e provoque o abort end, né? O abend, que a gente chama. Tá certo? Já falei, não suporta a segmentação de mensagens, obviamente, nem a sua remontagem. Bom, então agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo no
TCP/IP. TCP/IP tem lá um pouco mais de uma centena de possíveis protocolos, padrões e mais umas 3 ou 4 centenas de protocolos que são considerados protocolos específicos, né? Protocolos que são desenvolvidos para utilidades específicas, como, por exemplo, acesso a banco de dados, jogos, monitoramento, gerência, enfim. Nós não vamos, claro, nos ocupar com esses protocolos. Nós vamos nos preocupar com os protocolos padrão, aqueles que são usados em qualquer sistema operacional, em qualquer ambiente, e que se você rodar o Wireshark no seu computador, na sua casa, você vai certamente encontrar vários desses protocolos que nós vamos discutir aqui, tá certo? Agora tem uma peculiaridade. Alguns protocolos, como esses aqui da coluna da esquerda, né, o SMTP, o HTTP, FTP e Telnet, eles são exclusivamente executados em cima do TCP, ou seja, eles demandam confiabilidade, eles demandam segmentação e remontagem, eles demandam eventual retransmissão de segmentos perdidos e tudo mais que o TCP oferece. Já protocolos como SNMP, TFTP, DHCP e RTP usam exclusivamente o UDP. Eles não são executados em cima do TCP. Ah, professor, mas eu posso forçar que o meu SNMP seja executado em cima de TCP? Claro que pode. A arquitetura ela é absolutamente aberta. Eu, inclusive, pratico isso. Eu acho que é importante. Eu trabalho com suporte, eu trabalho com gerência de redes. Para mim, o tráfego de gerenciamento é importante. Então, eu forço que o SNMP ele seja operado em cima de TCP. Mas, nativamente, os softwares, as aplicações de gerência de redes, elas são executadas em cima de UDP e não de TCP. Tá certo? Portas 61 e 62. Tá ok? A gente vai falar sobre isso mais adiante, tá certo? O DNS, 161 e 162, perdão, tá? O DNS já é um protocolo atípico, né? É um protocolo que ele pode ser executado em cima do TCP e do UDP. E aí tem uma curiosidade, né? Eu falei para vocês agora há pouco que o tamanho máximo da mensagem na rede internet é 1.500 bytes. Mas o limite do DNS não é 1.500 bytes, é 512 bytes. Isso é apenas uma firula técnica, eu conheço isso apenas porque sou profissional de suporte, é claro que vocês não precisam decorar isso, né? Mas é apenas uma curiosidade para vocês levarem aí dentro do conhecimento de vocês, né? O DNS, ele é um protocolo, a gente vai estudar ele já já, usado para você obter informações sobre um determinado domínio. E é possível que essas informações elas sejam extensas. Então, se por um acaso essas informações elas ultrapassarem 512 bytes, automaticamente o DNS requisita os serviços da camada de transporte TCP. Lembram? Lá no início da revisão eu falei, camadas prestam serviços para camadas superiores. Então o DNS ele requisita o serviço TCP. Então, por exemplo, o que é que normalmente o DNS faz em TCP? A transferência de zona, que é como se fosse um backup entre o DNS primário, que é o DNS que tem todas as resoluções, para os DNS secundários, que são aqueles que somente são utilizados em caso de congestionamento do DNS primário, tá certo? Como normalmente as bases de DNS, elas são grandes, elas têm mais de 512 bytes de informações sobre domínios, então a transferência de zona é tipicamente feita over TCP e não sobre UDP, porta 53. Tá ok, pessoal? Bom, então vamos agora olhar detalhes sobre algum desses protocolos. É óbvio que eu só botei aqui protocolos que vão ser cobrados na nossa prova, tá certo? E somente os detalhes mais relevantes, aqueles que são os mais importantes para fins de prova, tá? Não só a nossa prova, mas concursos públicos e tudo mais que vocês podem desejar fazer. O primeiro deles, o DNS. O que é o DNS? DNS é um grande salvador da pátria. Por quê? Porque antes do advento do DNS, lá nos idos da década de 80, o acesso a nós da internet era totalmente feito através de endereçamento IP. Então nós tínhamos que usar catálogos semelhantes a páginas amarelas, onde você tinha lá, por exemplo, você queria encontrar o site da Suípa, né? Nunca me esqueço, porque foi um dos sites que eu tive dificuldade de encontrar. Então você tinha que ir lá numa revista, num livro como Páginas Amarelas, procurar a Suípa e lá naquela revista tinha lá, tal e qual um número de telefone, tinha lá o endereço IP da Suípa. E aí você tinha que digitar lá no teu browser, na época lá, um browser, um Lynx da vida, né? um Gopher, né? Bem antecessor lá dos Netscapes e mais recentes, né?
você digitava o IP e aí aparecia a página index desse domínio. Então o DNS ele foi realmente um grande salvador da pátria, né? Mas muita gente se equivoca e acha que o DNS ele serve apenas para traduzir um nome para um endereço IP. E não, conforme a gente vai ver mais adiante, ele tem várias outras funcionalidades. O próprio texto aí feito pelo professor que elaborou esse material está dizendo isso. Usado para resolver nomes de internet e endereço IP. Não é só isso, não. Eu posso fazer, por exemplo, o contrário. Eu fiz isso em sala de aula com vocês. Eu posso consultar qual é o domínio, qual é o nome que está associado a um endereço IP. Isso é extremamente importante, por exemplo, para evitar spam na minha rede. Tá ok, pessoal? Bom, um outro protocolo importante é o Telnet, que é um protocolo de emulação de terminal remoto. Ou seja, eu estou aqui, por exemplo, na minha casa, eu tenho um servidor que está lá na Austrália, tá ok? Se eu tenho lá o serviço Telnet instalado, eu vou ter um socket, né, que é um IP desse servidor, na porta 23, que é a porta do Telnet, e eu consigo, usando um cliente Telnet, acessar esse socket e ter um shell dentro da minha máquina que vai transmitir todas as informações através do protocolo Telnet para o sistema operacional da máquina remota, executando comandos e eventualmente fazendo suporte, recuperação ou coisa parecida. O grande problema do Telnet é que ele é inseguro. Ele não possibilita a criptografia da senha, a criptografia do nome de usuário. Então é um tráfego que pode ser facilmente capturado nos equipamentos intermediários que passam aí por países como a China, que tem uma cultura hacker muito forte, os Estados Unidos, que usam o hacking como ferramenta estratégica, né, para garantia de soberania, enfim. Então o Telnet não é lá um protocolo muito recomendado em termos de segurança. O BootP é um protocolo muito conhecido, tá? Mas da sua forma atual, que é o DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, que é o protocolo para concessão de endereços IP para máquinas que estejam se agregando a uma determinada rede. Talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar nele, mas certamente já usaram ele, por exemplo, em redes Wi-Fi. Né? Então, aquele IP que você recebe, que a tua máquina recebe lá do teu AP, ele é concedido por um servidor DHCP, tá certo? Que também é um protocolo atípico, né? Um protocolo que usa o UDP, não confiável, mas ele, diferentemente da maioria dos outros protocolos, né? Na verdade, de todos os outros protocolos, ele usa tanto o cliente quanto o servidor um número de porta baixo, né? Que são as portas 67 e 68. É apenas uma curiosidade, também não pretendo que vocês decorem isso, mas só para vocês saberem dessa atipicidade, ok? Bom, tá aí o DHCP, que é digamos, substituto, né, o atual do BootP, eu já expliquei tudo que ele faz. O protocolo HTTP, que todo mundo usa, todo mundo sabe o que ele faz, ele opera na porta 80, né, pelo menos preliminarmente, é claro que ele pode ser operado em qualquer outra porta que eu deseje, tá certo? Mas é a porta 80, que é a porta padrão para transferir arquivos na web, ok? O FTP é um protocolo para transferência de arquivos, nós não vamos dar muita ênfase a ele porque ele foi substituído no coração das pessoas pelo HTTP. Hoje em dia, quando nós fazemos download, usamos apenas o HTTP, apesar do FTP ter algumas funcionalidades interessantes, como, por exemplo, a possibilidade de você marcar hashes, né, para cada bloco de bytes que estão sendo transferidos. Então é legal para você ver em que ponto que está o teu download, quanto já foi transferido, o que ainda falta. É apenas uma curiosidade, tá? Mas eu próprio normalmente uso o HTTP, dada a simplicidade e a rapidez dele, ok? O TFTP é um protocolo que certamente vocês nunca usaram, mas eu uso bastante, porque é um protocolo normalmente utilizado para você fazer atualização de firmware, de equipamento de conectividade. A diferença entre ele e o FTP, os nomes são muito parecidos, mas esse T que está na frente do FTP, vem de trivial, ele significa que é um FTP não orientado à conexão. Ele é feito para ter simplicidade, porque a atualização de firmware em equipamento de conectividade, por boa prática, é feita por um notebook conectado direto ao equipamento de conectividade, e não através de uma rede.
Então, é claro que num cenário como esse, eu não preciso de confiabilidade. Não há como os pacotes chegarem fora de ordem, não há como os pacotes serem corrompidos em trânsito, então não tem necessidade do TCP. Tá? Então, essa peculiaridade. O TFTP é executado em cima de um DP, enquanto o FTP é executado em cima do TCP. O SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, é um protocolo interessante. Ele é usado como sinônimo de correio eletrônico, mas ele não faz tudo que o correio eletrônico precisa fazer. O SMTP é o protocolo usado apenas para enviar e-mail. Tá? Quando você envia um e-mail para um determinado usuário, esse e-mail é entregue ao servidor SMTP do usuário. E aí o servidor SMTP do usuário vai redirecionar esse e-mail para uma caixa postal que vai ser do tipo POP ou do tipo IMAP, que são os protocolos necessários para você ler e-mail. Ah, professor, mas e o webmail? O webmail é uma tremenda gambiarra. Por quê? Porque você está acessando um servidor web e esse servidor web é que está acessando o servidor IMAP ou servidor POP, de acordo com o que você configurou. Pode ver lá no teu Gmail. Você entra no Gmail, configurações, tá lá bonitinho se você está usando POP ou IMAP. Tá certo? Necessariamente você vai estar usando um dos dois apenas. Tá ok? Normalmente a gente usa o IMAP, vou explicar por quê já já, mas é importante ressaltar nesse momento que o SMTP então é usado para enviar mensagens e o POP e o IMAP são usados para você receber mensagem, para você ler, editar, responder, enfim, é usado o POP ou o IMAP, ok? Como eu vou falar agora mais adiante. O POP. POP significa Post Office Protocol. Isso é muito importante, porque o POP é semelhante a uma caixa postal. Como é que é uma caixa postal? Vocês já viram uma caixa postal? Caixa postal é um escaninho que existe lá na agência de correios, tá certo? Onde você apenas pode acessar com uma chave. Você coloca a chave, abre e pega as tuas cartas. Agora vamos pensar, se você pegar essa carta, ler e escrever no verso da carta uma resposta e colocar de volta na gaveta, essa resposta vai ser enviada para o teu destinatário? Claro que não. A mensagem vai ficar lá na tua caixa postal parada, tá certo? Então o protocolo POP ele serve exatamente para isso, tá? Para você pegar a mensagem, resgatar, trazer ela para o teu ambiente local, o teu Outlook Express, o teu Eldora, enfim, o teu programa usado para responder e-mail. Aí você gera uma nova mensagem de resposta e envia essa mensagem através do SMTP, direto lá para o teu destinatário. Então, é absolutamente necessário, no caso do POP, o download da mensagem para o seu ambiente local para que ela possa ser respondida. Tem, claro, uma possibilidade de configuração. Você pode também fazer o resgate, o download de uma cópia dessa mensagem, deixando a mensagem original lá no servidor POP. Mas isso não é recomendável. Por quê? Porque a tua caixa postal vai começar a crescer demais, você vai se confundir, você não vai saber que mensagem já respondeu, que mensagem não respondeu, e naturalmente isso aí pode provocar uma confusão administrativa bastante importante, tá? Então, exatamente para evitar essa confusão administrativa, nós usamos o IMAP, porque o IMAP, diferentemente do POP, ele permite que você faça a edição da mensagem no servidor IMAP e você direcione a resposta através de uma conexão SMTP a partir do servidor IMAP. E aí você marca lá, a mensagem fica marcada como já respondida, tá ok? Isso daí, se por um lado é muito confortável para o cliente, para o usuário, é desconfortável para o gerente de correio eletrônico. Por quê? Porque com o advento do IMAP, as pessoas pararam de apagar e-mail. Ninguém apaga mais e-mail. As caixas de e-mail vão crescendo indefinidamente. As pessoas usam a caixa de e-mail como se fosse um arquivo, né, histórico ali para você. Eu posso precisar, então fica tudo guardado lá. Tá certo? Então é um paradoxo aí que existe entre o POP, que é executado no TCP, porta 110, enquanto o IMAP é executado no TCP, porta 143. E o SMTP, não sei se eu já falei, é na porta TCP 25. Tá ok? Então, os três protocolos de correio eletrônico, SMTP, POP e IMAP, são todos executados em TCP. O SMTP exclusivamente para enviar mensagens, o POP e IMAP para você resgatar as mensagens e respondê-las. Tá ok, pessoal? E poder respondê-las, no caso. Então, vamos agora nos aprofundar em apenas alguns detalhes
de algumas dessas aplicações. Primeiro, o DNS. O DNS, ele tem alguns registros, né, nós chamamos de resource records, né? A prova pode aparecer perfeitamente lá, RR, sem a explicação do que é RR, e não adianta me perguntar que eu não vou dizer o que é na prova. Por quê? Porque é assim que os resource records são identificados dentro da base DNS, RR, e não vai ter tradução do que é RR, tá certo? Então, é importante que vocês saibam que o significado de RR é Resource Record, que são tipos de registros que dão informações sobre domínios, tá? Os dois principais registros são o SOA e o NS. O SOA, que significa Start of Authority, ele tem uma série de informações de configuração, como, por exemplo, qual é o e-mail do administrador daquele domínio, quais são os parâmetros daquela zona. Agora, a mais importante informação, sem sombra de dúvida, para os gerentes de servidor DNS é o TTL, o Time to Live. O que é o TTL? TTL é o tempo de duração em cache de uma resolução DNS. Tá certo? Então, por exemplo, se eu obtive uma resolução de um servidor que está configurado por manter essa resolução em cache por apenas 10 segundos, se eu 11 segundos depois de ter feito essa resolução precisar novamente do IP daquele domínio, eu vou ter que mais uma vez fazer a requisição da resolução. Então, a gente tem que dosar muito bem, porque se a gente botar um TTL muito pequeno, o servidor DNS vai sobrecarregar. Se botar um TTL muito grande, quando eu precisar trocar uma informação qualquer sobre um domínio, eu vou ter uma incoerência, eu vou ter uma, digamos, uma perda de integridade referencial entre o atual IP daquele domínio e a informação que ainda consta nas caches dos vários clientes que solicitaram aquela resolução. Então existe mais ou menos aí digamos, um lugar comum, né, em que sites onde você tem uma volatilidade muito grande, você usa algo em torno de 4 horas de TTL, e sites onde você tem uma volatilidade menor, você usa aí algo não inferior a 4 dias, tá certo? Para evitar a sobrecarga dos nossos servidores DNS, ok? Bom, então o SOA, ele identifica não apenas qual é o servidor de nome DNS primário da zona, mas principalmente informações necessárias para a replicação dos registros nos servidores DNS secundários. Então tem uma série de parâmetros, né? De quanto em quanto tempo eu vou fazer transferência de zona. Tudo isso está definido no Resource Record SOA. Tá? E a informação que tipicamente é cobrada em concursos, né, em prova e tudo mais, é o TTL, que é definido no SOA e influencia diretamente a competência do servidor DNS junto aos seus clientes. Ok? Bom, o que é o NS? O NS, Name Server, né? O servidor de nomes de uma determinada, de um determinado domínio, né? Então, qual é o IP da máquina que está hospedando o servidor de nomes, tá certo? Então, uma coisa importante é que esse NS, né, esse Resource Record, ele permite, por exemplo, através de um índice, de um número, definir quem é a máquina que executa a função primária de resolução de nomes e que máquinas executam função secundária, tá certo? Eu fiz isso em sala de aula, mostrei para vocês lá o do Google, por exemplo, né, a grande quantidade de máquinas, né, de hardwares, devem ser máquinas grandes, storages, que fazem a resolução para tantos e tantos usuários no mundo inteiro. Tá certo isso? Então, uma informação importante. Então, o NS, perdão, o Resource Record NS, vai ter lá os IPs bonitinhos e vão ter lá, quando necessário, um índice que vai identificar quem são os secundários para uma determinada zona. Ok? Bom, então, outros Resource Records relevantes são o host, né? O host é o mais usado de todos, porque é o que tem lá um nome e um IP. Então, por exemplo, digamos, eu sou fredsauer.com.br, o meu domínio. Então, lá no meu provedor, né, que é lá o HostGator, né, por exemplo, ele tem lá no seu servidor DNS uma entrada dizendo, olha, o domínio fredsauer.com.br está hospedado aqui nesse IP. Tá? Ele está nesse IP. Então, quando você acessa o meu site, digita lá no teu browser www.fredsauer.com.br, tá certo? O que acontece? O meu servidor DNS ele vai dizer qual é o IP correspondente à minha página web. E aí o seu browser vai acessar
o recurso através do IP e não do nome. Tá ok? Essa é a função do Resource Record A. Só um pequeno detalhe, o DNS ele já está preparado para o IPv6. Então nós temos também o Resource Record AAAA. Por quê? Porque o endereço IPv4 ele tem 128, ele tem 32 bits, né, 4 bytes. E o endereço IPv6 ele tem 128 bits, ou seja, ele é 4 vezes maior do que o IPv4. Então, o Resource Record AAAA corresponde ao IPv6, tá certo? Atualmente, todos os servidores DNS estão registrando IPs V4 e V6 para todos os seus domínios. O alias é muito importante. O que é o alias? O alias é um apelido, né? É um apelido. Então, o que acontece? Toda vez que você cria um serviço novo dentro de um mesmo hardware, por exemplo, você cria um servidor FTP, tá? Então, você vai dar um alias, um apelido para esse servidor FTP. Você vai chamar ele de ftp. O nome do domínio. Por exemplo, lá, unicarioca.edu.br. Tá certo isso? Então, eu posso associar, eu posso atribuir esse, claro, eu vou fazer isso, esse serviço FTP para um socket que é diferente do socket do serviço web, cujo alias é www. Então, o socket do www vai estar na porta 80. O socket do FTP vai estar na porta 21, tá certo? E como é que eu faço para saber qual é a máquina, qual é o IP aonde esses serviços estão hospedados? Descobrindo primeiro qual é o nome canônico da máquina que hospeda aquele serviço. Então, por exemplo, eu coloquei isso até na PS, muitos de vocês vão errar. Eu peço, olha só, captura uma resolução DNS e me diz, identifica, interpreta as respostas. A maioria das respostas que vocês vão obter na PS vão vir primeiro uma resolução de canonical name, uma resolução CNAME, para depois vir a resolução do A, do host, né, o Resource Record A. Tá ok? Muitos de vocês vão errar e vão colocar direto, a resposta é A, o address, o endereço IP é esse. Tá? Eu vou dar errado na PS, tá ok? Porque, na verdade, a resolução ela é recursiva. Primeiro você resolve o canonical name para depois resolver o address, ok? Bom, um outro resource record relevante é o Emacs, né? É o MX, né? Que é o Mail Exchanger, servidor de mensagens de um determinado domínio, tá certo? Então eu posso, por exemplo, colocar sem problema nenhum o meu correio eletrônico no Google enquanto o meu domínio está hospedado em outro provedor, como é o caso do meu lá, está no ESC-Host, mas eu posso pagar o Google para fazer o meu serviço de correio eletrônico. E isso é feito através da entrada DNS do Emacs, do MX. Eu tenho comentado em sala de aula que o último concurso do BNDES, uma das questões discursivas, né, as questões discursivas elas valem 5 vezes mais pontuação do que uma questão objetiva. Ela perguntava simplesmente isso, uma questão discursiva. Qual é o significado do Resource Record MX? Só isso, tá certo? E vários colegas de vocês deixaram em branco algo que é absolutamente relevante e certamente todos aprenderam na disciplina de redes na faculdade, mas acabaram esquecendo por alguma razão, ok? Um outro importante Resource Record é o ponteiro para reverso, PTR. Por quê? Porque ele faz a resolução inversa. Eu dou para ele um IP e ele me dá um nome que está correspondendo àquele IP. Então isso é muito útil, por exemplo, quando você recebe um e-mail que diz lá no cabeçalho do correio eletrônico que veio, por exemplo, da Microsoft. Tá ok? É trivial eu descobrir, através do log, de que IP veio aquele correio eletrônico, ou seja, de que servidor SMTP. E aí eu posso, isso tudo, claro, de forma automatizada, né, pegar o IP e consultar o ponteiro para reverso dele. E aí ele vai me dizer que, na verdade, o servidor SMTP, da onde veio aquele e-mail, é o xingling.ch. Ou seja, é um servidor lá na China, é um servidor de spam que está me mandando mensagens dizendo que estão vindo da Microsoft para garantir que eu abra as mensagens e eventualmente me contamine com malware ou coisa parecida, tá certo? Então hoje a maioria dos spam killers, né, que existem por aí são baseados nos ponteiros para reverso, para identificar essas falhas. Só por curiosidade, os administradores de DNS, quando detectam
uma disparidade, uma discrepância com ponteiro para reverso, eles devem denunciar isso lá para o ICANN, né, para o órgão responsável pela internet, para que o domínio que está fraudando a correlação possa ser cassado. Isso acontece sumariamente. Tá certo? Hoje mesmo eu estava lendo no jornal que alguns domínios que estavam cometendo crimes, né? Fazendo disseminação de mensagens, as tais fake news, né? Sobre a Marielle, né? Aquela vereadora que foi assassinada, os domínios foram cassados pelo registro.br. O tal do ceticismo político e mais um outro domínio lá que eu não me lembro agora, foram cassados, foram simplesmente cancelados pelo domínio.br porque estavam cometendo crime. Tá certo? O crime de falsidade ideológica, o crime de disseminação de informação falsa, enfim, ok? E vai ter, claro, todo um processo administrativo, penal por trás disso tudo, mas a primeira providência foi logo caçar esses domínios, ok, pessoal? Bom, vamos agora analisar o processo de resolução de nomes com o DNS. Existem duas modalidades de processo. A modalidade iterativa, que é a modalidade mais realizada naturalmente no mundo todo, e existe a modalidade recursiva, tá certo? Então vamos aqui ver como é que funciona a mais importante, que é a iterativa, tá? Então eu tenho lá o site solicitante, que é o cispoliedu, que está precisando do IP de gaia.umas.edu para poder fazer um acesso à sua página web. Tá? Então, o hospedeiro ele faz a requisição para o seu servidor DNS local, é a setinha número 1. Tá? O servidor DNS local, uma vez que não tenha essa resolução, o que ele vai fazer? Ele vai escalar essa resolução. Mas ele vai escalar isso de forma iterativa, ou seja, ele vai perguntar para o servidor DNS raiz, que vai fazer uma resposta diretamente para ele. Tá certo? Mas antes disso, deixa eu só esclarecer para vocês que existem dois tipos de resposta. A resposta autoritativa e a não autoritativa. O que é a resposta autoritativa? É uma resposta que é dada por conta de uma resolução interativa ou recursiva feita naquele momento. E o que é uma resposta não autoritativa? É uma resposta que é retirada de uma cache, ou seja, de um processo anterior que foi feito, que permitiu o armazenamento temporário da resolução, e aí uma segunda máquina faz novamente a mesma requisição, e aí o servidor DNS responde com a informação armazenada em cache, tá certo? Então essa seria a não autoritativa. A grande maioria, vocês podem testar isso nos computadores de vocês, a grande maioria das resoluções que vocês obtêm são não autoritativas, porque alguém lá já pediu para o seu provedor aquela resolução, já obteve e o provedor manteve ela em cache pelo tempo TTL. É importante ressaltar isso, tá? Porque quando o TTL se extingue, a cache é esvaziada. Quer dizer, a cache que eu digo, a entrada na cache correspondente àquele recurso é esvaziada, tá bom? Bom, então continuando aqui o nosso procedimento, o hospedeiro fez a requisição para o servidor DNS local, o servidor DNS local não tem cache, então o que ele faz? Ele pergunta ao servidor DNS raiz. O servidor DNS raiz, naturalmente, vai fazer o quê? Ele vai indicar o IP do próximo nível na hierarquia DNS, que é o servidor Top Level Domain, que no caso do gaia.umas.edu é o edu, é o servidor edu. Então o DNS raiz vai dizer, não, olha só, eu não sei essa resolução, mas eu sei quem sabe, é a resposta 3. Ele vai responder na resposta 3 com o IP de quem? Do servidor DNS que hospeda os domínios .edu, entre os quais se inclui o UMAS. Tá? Então, o que o teu servidor DNS local vai fazer? Ele vai pedir a resolução para o servidor Top Level Domain de edu, tá certo? Que vai responder com o IP do servidor DNS de umas.edu. É a 5, né? A seta número 5. E aí o servidor DNS local redireciona essa solicitação para o servidor DNS do domínio umas.edu, que responde com o IP da máquina Gaia. Tá? É a 7. E aí, nesse momento, o servidor DNS local ele armazena a resolução, o endereço IP de gaia.umas.edu pelo tempo definido no TTL, né? Lá do Resource Record SOA do servidor dns.umas.edu, tá certo? E assim o hospedeiro solicitante, cispoliedu, pode fazer então o acesso à máquina Gaia, tá certo? Diretamente, ok?
Bom, agora a consulta recursiva. O que é a consulta recursiva? A consulta recursiva, ela, claro, é menos utilizada porque ela exige uma quantidade maior de recursos, né? Memória para fazer cache e tudo mais. Então, hoje, basicamente, os servidores não usam a consulta recursiva. Mas como é que seria a consulta recursiva? Seria uma consulta onde o hospedeiro faz a requisição para o servidor DNS local, o servidor DNS local, da mesma forma que na iterativa, faz ao DNS raiz, só que nesse momento o servidor DNS raiz, ao invés de responder ao DNS local com o IP do Top Level Domain, ele próprio acessa o DNS do Top Level Domain para poder, digamos, recursivamente obter essa resolução. Então, a seta 4 mostra lá o servidor Top Level Domain pedindo o IP de DNS umas.edu, né? O servidor DNS umas.edu, ele responde com o IP de Gaia, é a seta número 5, tá certo? Aí o servidor Top Level Domain DNS armazena a resolução, envia na seta 6 para o servidor DNS raiz, que armazenaria a resolução. Hoje nenhum servidor DNS raiz faz isso, claro, né? Senão seria uma memória infinita para poder armazenar todos os domínios, né? Que a cada dia, né, são registrados centenas de milhares de domínios diferentes, tá certo? Servidor DNS raiz na seta 7, então, responde para o DNS local, que por sua vez responde para o hospedeiro solicitante, que armazena ela na sua cache local para novas necessidades, ok? E aí, se spoiler edu, pode mandar uma mensagem diretamente para gaia.umas.edu, ok? Então, assistam aí essa texto da gravação pelo menos umas 2 ou 3 vezes, porque é bastante possível que vocês tenham que fazer aí uma questão um pouco mais detalhada sobre essa resolução recursiva interativa, ok? Bom, agora vamos falar de HTTP. HTTP, tá? É lógico que na aula nós falamos sobre métodos, falamos sobre os métodos que estão presentes na versão 1.1 e não estão presentes na versão 1.0 e tudo mais, mas eu vou aqui apenas fazer uma rápida revisão dos tópicos mais importantes, tá? No que diz respeito à questão de redes, da parte de redes, para mim, importa que vocês saibam diferenciar entre a versão 1.0 e a versão 1.1 do HTTP. A versão 1.0 é a versão não persistente. O que significa essa não persistência no HTTP? Bom, é importante primeiro ressaltar que quando a web começou, lá no passado, basicamente todo o conteúdo você colocava numa única página. Né? Então você tinha lá uma página que você tinha praticamente um livro escrito nessa página. Até que surgiu no final da década de 80, início da década de 90, o conceito de hipertexto e hipermídia, aonde um novo formato de página web surgiu, ou seja, páginas menores, páginas mais curtas, que continham links para outras páginas. Então, naturalmente, é claro que a versão 1.0 do HTTP não era mais adequada para esse novo modelo, nesse modelo onde, para eu acessar um determinado conteúdo, eu vou ter que acessar dezenas de páginas diferentes, com conteúdos diferentes, com links, com fundos coloridos, com eventualmente músicas de fundo, figuras, né, JPEGs e GIFs que ilustram as nossas páginas. Então surge a versão 1.1, que é a versão persistente. Mas antes, vamos entender a não persistente. Na versão não persistente, o que acontece? O HTTP estabelece uma conexão, conforme nós já falamos, o three-way handshake, né? SYN, SYN-ACK, ACK, é uma conexão TCP. O cliente estabelece uma conexão com a porta 80 do servidor. E aí o que acontece? Né? O servidor envia a página index, a página principal, e encerra a conexão. Tão logo ele termina de transmitir, ele próprio encerra a conexão TCP. Tá ok? Então, o que acontece? Conforme você vai processando a página e vai encontrando objetos, como, por exemplo, cores de fundo, GIFs e tudo mais, para cada um desses objetos, uma nova conexão tem que ser aberta, com todo o custo de abertura dessa conexão. São 3 mensagens que são enviadas através da rede, né? Quer dizer, o SYN tem que ser processado, aí vem o SYN-ACK, tem que ser processado, aí vem o ACK final, quer dizer, todo um custo, toda uma latência. Então o HTTP não persistente não é que ele foi um erro, na verdade ele foi feito para um mundo onde todo o conteúdo estava contido numa mesma página, numa única página.
certo? Então, conforme eu acabei de explicar, a conexão é aberta, o objeto é trazido e a conexão é imediatamente encerrada. Já a existência de novos objetos demandam a obrigatoriedade de uma nova conexão ser estabelecida. O HTTP persistente, né, que é o HTTP atual, digamos, na sua versão 1.1, que foi a primeira versão do persistente, é claro que existe a versão 1.2, existe a versão 2.0, existem várias outras versões do HTTP, mas eu não vou dar foco nisso, porque não é a minha área, né, não é a nossa discussão. Né? O HTTP persistente, ele foi criado exatamente para esse cenário, onde cada página indica novas páginas, essas páginas contêm muitos objetos que precisam ser carregados e que não vale a pena, não faz sentido você abrir mão de uma conexão que já foi estabelecida, que já tem recursos alocados para essa conexão e abrir novas conexões para ele, para evitar latência. Tá? Então, exatamente por causa disso, o nome persistente, porque a conexão original, aquela conexão inicial que foi criada, ela é mantida aberta para os novos objetos. Agora, imagina, por exemplo, no caso do Chrome. O Chrome, toda vez que você abre lá uma aba, uma conexão com o servidor, ele não abre só uma, ele abre 5 conexões. Tá certo? E por que ele faz isso? Agora vocês vão entender. Tá? O HTTP persistente, então, ele permite que todos esses objetos de uma página, o fundo colorido, os GIFs que aparecem na página e tudo mais, eles sejam transmitidos do servidor para o cliente usando a mesma conexão original que foi usada para trazer o index.html. Tá certo? Então você tem um reaproveitamento da conexão e uma rapidez, uma praticidade muito maior na transmissão de dados entre o cliente e o servidor. Tá certo? Então, o modo HTTP 1.1, que vocês vão ver lá quando vocês fizerem APS, capturarem o tráfego, ele usa as conexões persistentes, né, de forma padronizada. Mas existem 2 tipos de HTTP persistente, tá? 2 variantes. O HTTP persistente sem pipeline, também conhecido na literatura como persistente sequencial, tá certo? Que é o default. O Firefox, por exemplo, ele vem configurado para usar o persistente sequencial, que ele faz o seguinte, ele abre uma única conexão, tá? E todos os objetos são trazidos por aquela conexão, tá certo? Porém, um após o outro. Então tem aquele efeito de cortininha, né? Quer dizer, um objeto aparece na tua página, depois outro, depois outro, depois outro. Tá certo? Agora, o persistente com pipeline, ou seja, o persistente sequencial, o persistente paralelo, né? Ele é diferente. Por quê? Porque ele vai enfileirando os objetos. Conforme ele vai processando a página index.html e vai encontrando os objetos, ele vai fazendo requisições de que esses objetos sejam transmitidos. Por isso, o Chrome abre várias conexões, porque ele vai usando essas conexões que estejam desocupadas, que estejam naquele exato momento sem nenhuma transmissão em andamento, né, que estejam em time wait, para trazer os objetos que vão ser encontrados. Então, o Chrome foi uma revolução, ele realmente é muito mais rápido que os outros browsers, mas ele tem um problema crônico, que é a questão de recursos. Para cada aba dessas, para cada conexão dessas que é aberta, o Chrome ele reserva recursos de memória RAM, ponteiros, e, enfim, uma série de recursos que são reservados pelo sistema operacional para cada conexão, que fazem com que um computador de 4 GB fique rapidamente exaurido quando você está com muitas abas abertas lá no teu Chrome. Isso é fácil você perceber, dando lá um Ctrl Alt Del, olhando lá no Task Manager, né, no gerenciador de conexões, o quanto que cada aba está consumindo de memória. Eu fiz isso várias vezes na aula, né, para vocês observarem. Então, vamos lá, o que eu vou usar? Vou usar pipeline ou vou usar sem pipeline? Eu vou usar o Chrome ou vou usar o Mozilla? Né? Depende da quantidade de memória que você tem no teu computador. Isso aí é a experiência pessoal de cada um. Tá ok, pessoal? Então, esse conceito é extremamente importante para nós. É importante que vocês saibam diferenciar os dois e também, certamente, isso aí vai ser cobrado na nossa prova, ok? Bom, agora vamos falar de correio eletrônico, tá? Muito provavelmente nós não vamos conseguir abordar isso na aula extensa, mas eu vou colocar aqui para vocês apenas aquilo que é importante, que é relevante e que vai ser cobrado aí na nossa prova, tá? Então, o que acontece com o correio eletrônico? O correio eletrônico está aqui. Eu tenho hélice
se comunicando com Bob, mandando uma mensagem para Bob. Então, o que Alice faz? Alice escreve a mensagem e usa exclusivamente o SMTP para mandar essa mensagem para o seu servidor de correio eletrônico. Ah, professor, mas eu estou usando o webmail. Ok, então você só tem uma camada a mais aqui. Tá? A Alice se comunicaria com o webmail se comunicaria com o agente SMTP, tá certo? É o MUA, Mail User Agent, SMTP de Alice, que se comunicaria com o servidor de correio eletrônico de Alice, que tem o MTA, o Mail Transfer Agent, né, que é o agente de transferência de mensagens, que se comunica através do SMTP, tá certo? Porta 25, com o servidor de correio eletrônico de Bob, tá certo? Esse servidor de correio eletrônico de Bob, ele vai ter um outro servidor, que pode ser POP3 ou IMAP, né, que é o único recurso capaz de permitir que Bob, através do seu agente local, que vai ser lá um Outlook, né, um Eudora, um cliente qualquer de correio eletrônico, acessar o correio para poder receber essa mensagem. Tá certo isso? Então, os protocolos de acesso, os protocolos que recuperam a mensagem no servidor, são o IMAP e o POP, conforme a gente já discutiu. O SMTP, ele é apenas para enviar o correio eletrônico. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, né? Então, o POP, Post Office Protocol, que eu já dei uma breve explicada, né? Explanação lá no início, ele é feito apenas para recuperação de mensagens. No entanto, ele não permite a edição da mensagem no servidor. Tá? Ele permite apenas a autorização, a identificação através de uma senha e o download dessas mensagens. Já o IMAP, ele é mais complexo, ele tem mais recursos, porque ele permite a manipulação das mensagens lá no servidor. Inclusive, a resposta ela pode ser feita diretamente, provocando uma comunicação entre o IMAP do usuário e o servidor SMTP dele próprio. Tá? Claro que isso é transparente para o servidor, né? Mas conforme eu já falei para vocês, isso aí implica no maior consumo de recursos e estouro lá de cotas e tudo mais. Ok, pessoal? Então esses são os conceitos essenciais para mim, principalmente no que diz respeito à parte de redes. Perfeito? Bom, aqui eu vou fazer um breve parênteses para explicar algo que é usado, né, no correio eletrônico e em outras aplicações, mas foi criado para correio eletrônico, que é o padrão MIME, né? MIME significa Multipurpose Internet Mail Extensions, né? Multipurpose, ele traduziu aí para Multimedia Mail Extension, tá errado, isso aí é Multipurpose Internet Mail Extensions, ou seja, extensões de correio eletrônica multipropósito da internet, né? Bom, e o que é o MIME? O MIME é o seguinte, quando o correio eletrônico foi criado, ele foi especificado para suportar apenas caracteres. Ou seja, não suportar a transmissão binária. Isso está sendo revisto, está sendo alterado, né, na internet do futuro, digamos assim, mas o presente é caractere. Então, se eu tiver um anexo de correio eletrônico, seja ele um programa executável, seja ele uma música, seja ele uma figura ou qualquer outro tipo de anexo, ele vai ter que ser convertido para caractere para ser transmitido. E mais, ele vai ser convertido para caractere e vai ser apensado, ele vai ser anexado ao e-mail propriamente dito. Tá certo? E aí, o teu aplicativo de correio eletrônico vai mandar isso para a camada de transporte, a camada de transporte vai segmentar a tua mensagem, conforme a gente já falou, e vai mandar aquilo pulverizado através da rede para o destino final. Assim que chegar no destino final, o TCP de destino vai colocar os segmentos em ordem, vai verificar se algum está faltando, vai pedir a retransmissão de segmentos que foram perdidos, tá certo? Para poder entregar o e-mail completo, que tem o texto do e-mail e o anexo, para o servidor SMTP de destino. O que o servidor SMTP de destino vai fazer? Vai receber isso, eu vou mostrar, vai verificar no cabeçalho qual é o anexo, qual é o tipo do anexo e vai recuperar o anexo na sua forma original. Bom, então para isso, nós usamos um padrão de conversão chamado base 64. Por que ele é chamado de base 64? Tá? Porque são exatamente 64 caracteres. São
26 letras maiúsculas, 26 letras minúsculas, 10 números, estão contando aí? 0 a 9, 10 números e 2 caracteres especiais que são usados apenas para marcar o início e o final do anexo. Tá certo? Então, se você somar isso tudo, você vai ver que vão dar 64 caracteres. Então, todos os bits dos nossos arquivos anexos, né, imagens, vídeos, documentos do Microsoft Office, etc., todos eles vão ser convertidos para caracteres para eles serem enviados. Então, é muito comum, por exemplo, o aluno fazer uma captura, né, fazer uma atividade hack, né, e capturar um correio eletrônico no meio do caminho e dizer, esse arquivo aqui ele está criptografado. Ele não está criptografado. Às vezes é um anexo, quer dizer, pode até estar criptografado, mas se ele não tivesse sido feito em HTTPS, por exemplo, tá, ele não vai estar criptografado. E aquela, digamos, sequência de caracteres ilegíveis para nós, na realidade, ele está em formato base 64, ou seja, pode ser trivialmente recuperado na sua forma original. Tá certo? Bom, então o que acontece? Lá no cabeçalho do HTTP, nós temos informações que permitem a recuperação desses anexos, conforme vocês estão vendo ali. Né? Qual é a versão do MIME, né? Existem várias versões, cada versão foi acrescentando mais formatos, né? Mais tipos de anexos, tá? E tá lá bonitinho a informação de que o padrão de transferência é o base 64, qual é o tipo dele, uma imagem do tipo JPEG, então a transferência inversa, usando o base 64 de caracteres em código binário, vai respeitar o algoritmo JPEG para que o usuário possa ver a mensagem corretamente. Ok, pessoal? Bom, então desculpe aí ter levado tanto tempo na revisão, tô vendo aí, né? Deu 1h45 de gravação, mas eu tenho certeza que se vocês tiverem oportunidade aí de assistir essa gravação, conferirem as dúvidas lá no nosso material didático e tudo mais, ninguém vai tirar menos de 8 nessa prova. Eu tenho fé que todos vão ter um resultado muito bom, muito positivo, o que vai me fazer muito feliz. Tá? Não pensem que o professor deseja o mal para o aluno é um futuro colega de profissão, eventualmente até um parceiro, um sócio. Então, o meu objetivo, pelo menos, é o de ensinar, é o de passar para vocês conhecimentos, né? E tá aí essa revisão, vocês vão ver, vão pegar a prova, vão rir, vão achar graça e vão me agradecer com certeza depois com o resultado final. Tá ok, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até lá. Grande abraço.